Bom, pessoal, a gente tem hoje no cardápio, vamos fazer o seguinte, a gente teve uma semana bastante cheia, né? Acho que tem bastante, eu agradeço também aqui de público, professores Guilherme, Patrícia, Alex, que semana passada conduziram, né, a reunião, eu acho que foi bastante positivo, né, a nossa continuidade. Agradeço também a compreensão, porque hoje a gente teve que adiantar, né, um pouco do horário, mas eu acho que a ideia é que a gente possa pegar e trocar em semanas bastante intensas que a gente teve e eu queria propor para a gente começar, primeiro, pelo ranking, a gente fazer uma leitura do ranking e ter alguns insights a respeito. A segunda parte, a gente olhar para o calendário macro, entender o que aconteceu, entender o dia 31 de outubro também, entender, né, as megatechs aí e o que a gente pegou e já colocou aí no nosso chat, no nosso chat aqui, mais conhecido como WhatsApp, né? Então, no nosso WhatsApp, e depois a gente pegar e partir para estratégias. A gente tem uma questão de virada de estratégia, a gente analisar papéis, então todos estão convidados a debater a respeito. Eu queria pegar e mostrar algumas partes fundamentais, e aí o Thomas complementa com uma parte gráfica de pontos de entrada, sentimentos, e a gente fazer uma análise. E mais do que a análise do papel, é a forma como ele analisa, a forma como eu analiso e a forma como nós vamos criticar, né, as nossas premissas. Porque esse é o grande ponto aí, o grande barato da gente a gente estar aqui com esse nível de aprendizado. Tá legal? Vou destacar outra coisa que eu queria falar assim, o quanto que é importante a gente ir até o final, tá? Então, eu já começo abrindo a reunião, o quanto que é importante resiliência, o quanto o mercado não é fácil, senão já estava todo mundo trilhardário, o quanto que as coisas são tomadas, entendeu? Tomadas, o conhecimento é tomado, o conhecimento, putz, a gente precisa pegar e ter a resiliência. E eu falo muito mais, não para os que estão, mas os que vão assistir a posteriori e os que talvez não vão nem assistir, né? Porque é importante a gente saber que mercado é punk, né? É bem punk. Mas ao mesmo tempo a gente precisa saber, assim, não é à toa que os professores aqui estudam há não sei quantos anos isso, ou quem estão chegando agora já tem uma caminhada de formação que também não foi fácil, entendeu? Em qualquer área que estejamos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Legal? Eu estou aqui na página. Tudo bem aqui com a nossa agenda? A gente pode prosseguir? Legal? Beleza? Então, o que eu queria mostrar? Aqui é a página do Bloomberg for Education. Quem ainda não se inscreveu nos nossos certificados, eu acho que é super bacana a gente inscrever nos certificados, tá? Era um pré-requisito quase aí para entrar, né? Mas aí a gente conseguiu abraçar bastante pessoas. Então eu queria aqui mostrar aqui a class de Alphaville. Tá legal? Então, o PM Alphaville 2025 tá aberto até agora, até dia 20 de dezembro, eu não lembro bem. Tá? Mas a gente tem. A gente precisa dar uma olhada. Só uma coisa, deixa eu só ver. A gente tem 300 licenças anuais Mackenzie, tá? Só que não tem o remaining, tá? A gente tá no limite aqui. Mas na próxima temporada a gente vai ter aí, né, uma quantidade de 300 licenças por causa da assinatura da Bloomberg. Este ano, especificamente, a gente tem acesso ao portal de notícias da Bloomberg, tá? Então eu acho que é importante. Você, com o e-mail do maquinzista, consegue fazer acesso à TV Bloomberg, tá? Então, coloca Bloomberg
tem que ser Bloomberg.com, eu acho, e depois lá na parte de Live TV, ou a Sign In, você, como mackenzista, tem até agora, dezembro, liberado o portal. Tá certo? Bom, sem mais delongas, eu queria pegar e mostrar aqui, né? O Trading Challenge, tá? Então, nós estamos aqui no Trading Challenge. Aqui foi o que aconteceu nos anos passados. Aqui é o nosso leaderboard, tá? Eu vou me ater mais especificamente, né, ao nosso ranking da segunda semana, tá legal? E aí eu vou olhar aqui, ó, para os top 10. Então, são números muito expressivos, tá legal? E existe uma troca de locais aqui interessante. Claro que os primeiros aqui, que é da Universidade de Hong Kong, então Hong Kong, tá? Da antiga província lá da Inglaterra dentro da China. Eu preciso até me corrigir aí, tá? Mas foi concedido por 100 anos lá para a China. Eles estão com 85%, né? 85% de retorno, 76%, 50%, tá? 43%. E aí a gente tem um grande salto aqui. Então esses top 4 aqui, eles estão realmente num nível, eles acertaram as 2 primeiras semanas aí, e eu vou colocar em teses locais, tá? Então, Ásia está colocando em tese local, ok? Já a gente vai pegar o pessoal da United Kingdom. Oi, diga lá. Posso dar um comentário? Claro. Esse que está em quarto lugar, eles na primeira semana fizeram 50%. Eles perderam, né, nessa semana aí, acho que mais ou menos quase 7%, né? Eles começaram a primeira semana 50 na semana. Na segunda eles perderam 7. E só para mostrar que também não são invencíveis, imortais, né? Então, é só uma coisa legal, assim. Por exemplo, eu e sei que vários também performaram melhor nessa segunda semana do que esse time aqui que estava em primeiro lugar, tá? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, tá? E agradeço pelas informações, porque a gente, nós ficamos em primeiro lugar. Eu não quero colocar peso, tá? Pelo amor de Deus, mas é só assim, nós ficamos os top 10, top 8, na verdade, do Mundial e o primeiro lugar da América Latina. Então, eu acho que isso diz muito, vírgula, sucesso passado não é sucesso futuro, fracasso passado não é fracasso futuro. Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, pessoal, da Índia, de novo local, tá? Mas aí a gente está falando aqui de 17% de retorno, 13% para o sexto colocado, e olha onde eles estavam a primeira semana. Tá legal? Eles estavam em 973, saltaram para 6. Então, a gente brinca assim, mas olha, eu estou falando de 13%, tá? 13%. Eu estou pensando, sempre quando a gente olha para um retorno, como são só 200 mil, né, no máximo que você pode colocar em uma determinada ação, então nós estamos falando aqui de, sempre quando você pensa, não, eu vou ter um retorno de 20%, divide por 5, então você vai ter 4%. Tá legal? E assim por diante. Então, sempre só pela proporção máxima, assim, né? Se divide por 5, então, o quanto que você está, entre aspas, aí, né, lutando por cada pontinho. Então, eu acho que esse é um primeiro insight aí que eu queria colocar. Novamente, Hong Kong, Estados Unidos, né? O pessoal de Tigers Trading. Então, eles foram os campeões ano passado, esses Trading Tigers, não foram eles? Não foi. Foi o pessoal lá da Universidade de Rochester, que eles foram os campeões. Eles não, eu acho que eles estão bem longe, o pessoal da Universidade de Rochester esse ano, tá? Nas primeiras 2 semanas, eles estão bastante, assim, a gente precisa até dar uma olhadinha. Tipo a gente, assim. Eu acho que, de verdade,
isso para mim tem uma conotação, tá? Você vê que Ásia total, Ásia e Europa, tá? Estão aqui no primeiro local, nas primeiras posições, nas 7 primeiras posições. O que isso me diz, tá? E aí vocês podem vamos criticar essa premissa, mas a leitura que eu tenho é que de verdade eles estão operando no mercado local. E eu digo isso porque eu vou mostrar um EQS aqui, né? Eu fui correr atrás de Hong Kong, fui correr atrás de Ásia. E Ásia está acontecendo muita coisa. É a mesma coisa que a gente está operando o nosso Ibovespa aqui. A gente conhece as nossas empresas. A gente conhece a Petro, a Vale, a JBS, a JHSL, a gente conhece todas as partes locais. Então é diferente aquilo que a gente está fazendo. Tá legal? Então é um jogo que tem uma assimetria. Queria colocar uma outra parte que a gente notou durante a semana. Que o fato de Estados Unidos dar uma pancada para cima, a gente percebeu, a gente estava notando isso, né? Pancada para cima, Ásia foi quase que invariavelmente Estados Unidos para cima, Ásia de mainstream pegou e ficou para cima também. Estados Unidos para baixo, 12 horas depois, Ásia para baixo. Então isso significa muito para a gente. A gente tem uma crystal ball aqui, a gente tem uma bola de cristal que eles estão muito provavelmente monitorando, tá? Como todo mundo está monitorando os Estados Unidos, só que o que acontece? Eles monitoram a madrugada e conseguem tradear no dia. A gente olha para o dia e aí a gente se posiciona à tarde e à noite para o mercado da Ásia, tá? Então, isso pode ser uma vantagem, uma desvantagem conforme a gente quiser, conforme a gente pegar e setar as nossas estratégias. Mas o ponto Estados Unidos é bem importante, está acontecendo muita coisa nos Estados Unidos, só que isso, assim, tem reflexo lá na Ásia, tá? Então eu acho que é um mercado que a gente precisa olhar com carinho. O João Antiório estava olhando bastante para a Ásia esses últimos tempos. Eu não sei se ele está aqui, né, para pegar e poder até comentar, ou quem que estava junto com ele, tá? O Rafa também estava, né? O pessoal estava olhando bastante para a Ásia nesses primeiros momentos aqui. Eu não quero pegar e entrar em América Latina. Bom, América Latina, gente, eu acho que aqui o pessoal pode clicar, mas deixa eu só pegar a North America, que é eles não estão nem no top 10 da América, viu, os campeões do ano passado. Que a Universidade de Rochester. Bom, vocês têm uma ideia, a Universidade de Rochester saiu já prêmios Nobel lá daquela universidade, tá? Então ele é diferente, tá? Algumas coisas são bem diferentes, eles têm campos. Lá, professor? Uhum. Como está a Universidade de Rochester, tá? Pego aqui, ó, por institutions, eu vou pegar aqui Rochester. Tá? A gente... Vamos ver como que tá. Peraí. Ué, cadê? Rochester Institute of Technology. Deixa eu ver. Peraí, eles foram desclassificados aqui? Porque eles estavam, na primeira semana eles estavam, tá? Eu só preciso ver se eles foram desclassificados, o Tom. Institution contains Rochester. Não estão. Eles não aparecem, não figuram no campeonato, o Tom. Tá bom. Então, e América Latina, quanto que eles estão fazendo? América Latina, vamos lá, né? Os top 10 aqui da América Latina. O primeiro México. Que é
México, tá vendo? 10%. Aí depois, segundo, né, o pessoal de Colômbia e México, tá? Então é 51%. 51%. Volta. 5%. 3,9%. No absoluto, tá? Peraí. No relativo. No absoluto é 12%, 7,5%, 6% no absoluto. Sabe o que é 6%. legal, professor? Sabe o que eu acho legal? Que se eu não tivesse errado naquela primeira semana, que achei que o BTC estava no fundo lá e perdi uma quantia muito alta, eu estaria em primeiro, porque eu fiz 12 pontos, eu calculei, né? Fiz 12,5% essa semana agora. Então, Fiz tanto quanto ele, mas tranquilo, né? Não importa, né? Mas é só para mostrar aí. Não, e outra, ele estava em 1878, tá? Semana passada. Essa semana foram para o 12º no ranking mundial, já beliscando o top 10, tá? Com 12% de alta, tá? Numa semana. Ou nessas 2 semanas acumuladas, tá? Então, todos da América Latina a gente vê uma forte subida. E todo mundo de América Latina estava bem, assim, num ranking classificado bem prejudicado, tá? E aí a gente só viu uma queda que da Universidade Pan-Americana. Mas México, Chile, Colômbia, nós estamos falando de absoluto, tá? 6%, 4,5%. Aí, assim, lógico, aqui depende, tem que ver a parte do racional de cálculo, às vezes 6% que cai para 2,9%, porque pode ter o benchmark dessas empresas que eles colocaram, eles podem ter subido muito, muito mais, tá? Mas é um benchmark ponderado. 4%, 3%, então, para estar entre os top 10, 4%, tá? 4% do absoluto, 2% do relativo. Dá para buscar. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto só olhando em termos de campeonato, tá? Então, eu queria colocar. Queria abrir aqui para algum comentário, alguma coisa, se vocês quiserem ver também uma parte de Brasil, tá? A gente olha. Só o comentário mesmo, aquilo lá que eu falei. Ano passado, nas primeiras 2 semanas, eu tinha feito 17%. Né? E aí na terceira semana eu tava com 24%, aí no meio da semana lá eu dei uma explodida, fui para acho quase 40%. Só que aí deu uma caída, aí acho que na quarta semana eu voltei para 17%. Então eu meio que perdi quase 20% aí, 20, mais ou menos por cento em uma semana só, né? A minha jornada nesse GTC está sendo um pouco diferente. Eu comecei perdendo, mas agora eu ganhei essas últimas 2 semanas. E como eu falei, assim, quando você perde 10%, aí você fica com 900 mil em vez de 1 milhão. Né? Para você recuperar para 1 milhão, você não tem que fazer 10%, tem que fazer mais que 10%, tem que fazer 12%. Né? Então eu perdi 10%, agora eu voltei para 1 milhão e fiz 12%. Né? Então, às vezes o resultado está mostrando muito ruim aí, né, porque não está demonstrando, nem se falou, né, o resultado é de uma semana, mas eu só estou falando isso porque para mostrar que o que esses caras em 3 semanas fizeram, que foi em primeiro lugar da América Latina, fizeram em 3 semanas, fizeram aí 12,5%, meu time, né, nós conseguimos fazer em 2 semanas, mesmo com o mercado não favorável, mesmo com o BTC lá lateral, meio que caindo, assim, e conseguiu. Então, né, que nem você falou, né, professor, assim, vamos até o final, vamos ver, tudo pode acontecer ainda. Exato. Então, de verdade, galera, o jogo... Posso aproveitar a fala do Thomas? Claro. Em nome da educação básica, isso que o Thomas está dizendo é muito importante, porque os nossos meninos, não sei se vocês lembram da nossa última reunião, da penúltima, na verdade, que foi a primeira, né? Eles estavam bem desesperados e ansiosos, porque fecharam com 8%, 10% de negativo, né? E estavam ansiosíssimos com isso. Depois de 2 semanas, eles estão fechando num absoluto de 1,5 positivo. Né? Então,
Um dos grupos, né, tá fechando em 1,5 positivo, e o outro que estava 8% chegou a 3% negativo. Estava 8 negativo, está em 3% agora. Ele fez isso mais mostra que 5%. Não entendi, desculpa, Thomas. Ele não recuperou 5%, ele recuperou, na verdade, 7%. Né? Isso, exatamente. É essa conta que a gente precisa fazer, inclusive, para mostrar o quanto eles estão crescendo, e não em números, de fato, né? Mas quanto eles estão crescendo nessa construção mesmo do conhecimento do mercado. Eles já olham para as boletas deles, eles já conseguem entender o que está acontecendo, já conseguem entender gráfico, eles já estão lendo o cenário, as teses eles estão retomando por conta, porque eles entenderam que precisam voltar para elas, que não dá para ficar fazendo barganha com o mercado, que precisa analisar o mercado. Né? Então, foi uma semana de aprendizado para as duas equipes do ensino médio incrível, incrível. Acho que eles aprenderam em uma semana o que gente que aprende em 2 anos, 3 anos de faculdade. De tanto que eles... foi muito, muito legal mesmo. A semana deles foi maravilhosa. Uma equipe ainda está no negativo, mas foi um crescimento absurdo. A outra já conseguiu entrar no positivo, 1,5, que já os colocaria num ranqueamento na América Latina bem legal. Porque eu vi ali que o 10º está em 2%. Né? Então, eles já estariam muito próximos disso, de entrar num ranqueamento muito bacana. Fico feliz em ver esse crescimento deles no processo. Né? Independente se o mundo todo cresceu junto, eles podem subir e descer no ranking, não é essa a questão, né? A questão é que o grupo em si, teve um avanço considerável, assim, considerável em todos os aspectos. Eu falo o seguinte, assim, eu tive eu tive uma jornada de aprendizado do ano passado até agora, né? Se ano passado o mercado estivesse desse jeito, nunca teria conseguido fazer 12,5% em 2 semanas, né? Do jeito que eu estava no passado. Então, eu estou melhor esse ano. Mas o que eu falo verdade, professor, eu estou aprendendo, assim, 10 vezes mais esse ano do que ano passado, tá? De aprendizado, assim, 10 vezes. Assim, o quanto que eu aprendi esse ano com esse mercado aí, ainda muito mais do que aquele mercado ano passado que só estava favorável e cresceu, a gente foi bem pra caramba. Verdade. Nossa, eu fico muito contente de ouvir também, assim, porque uma das equipes, ela está no 3º ano e está começando o vestibular de Unicamp, vestibular das federais e tudo, e estão aqui engajados. Então, eu acho que isso é uma grande lição para nós aqui do ensino superior. Eu acho que é importante ver, assim, isso é excelente, está sendo visto, e eu acho que é muito bacana. Também pegar Mais, professor, já tem Enem na próxima semana. Semana que vem eles estão em provas de encerramento de ano letivo. Ou seja, eles estão com a escola acontecendo num vapor assim gigante e estudando todo dia. Todo santo dia esses meninos estão estudando. E saíram efetivamente do zero, né? Estão aprendendo tudo no processo. Foi um crescimento, assim, eles estão voando, voando. Que maravilha. Eu acho que é isso, sabe? Então, eu acho que isso é bem bacana. E o fato de insistir. Eu acho que, além disso, tem a parte da resiliência, né? Porque o sucesso é um péssimo professor. Ele fala, acertei, tá tudo bem. Mas o que acontece? Quando a gente está tomando bastante pancada, né? Bastante pancada, o terreno não tá fácil. A gente olha alguns números, a gente fala, pô, não é possível, mas a gente olhando para alguns aspectos, eu acho que dá para a gente entender muita coisa. Dá para a gente também aprender demais a parte da leitura do mercado, como a leitura que nós fizemos e nós fazíamos. A gente tem até alguns insights, então até o final dessa reunião, pelo menos eu gostaria de a gente poder passar os insights que já estão, na verdade, lá no nosso chat, mas eu acho que dá uma melhor ênfase, porque foi uma semana bastante cheia de agenda,
tá? E a semana que vem, eu ainda não montei a agenda da semana que vem, tá? Mas sai o payroll, tá? A gente está em blackout ainda lá nos Estados Unidos, mas o payroll é que manda em todo mundo, porque ele vai mandar, o payroll é a folha de pagamento, tá? Non-farm payroll é o pessoal da cidade, como que tá a folha de emprego. É a folha de pagamento, né? E a folha de pagamento, isso fala de inflação que vai falar de juros, e isso vai falar de uma série de outros fatores aqui, tá? Maior mercado consumidor do mundo. E eu não consigo vê-los, então, por favor, né? Abre o microfone e fiquem à vontade. Né? Muito, muito bacana. E também, então, assim, pegando um pouquinho do depoimento do Thomas e o time dele, assim, esse ano nós estamos atravessando situações de cúmulos nimbus, entendeu? Então, eu vou só dar um fatorzinho, tá? E assim, não estou falando de política tal, mas o que acontece? Ano passado nós tínhamos o Biden, esse ano nós temos o Trump. Então, só esse fator aí a gente já vê que muito das nossas premissas e dos as pernadas longas de correlação e as pernadas curtas, a gente pegou e estava debatendo num desses dias aí à noite, eu não lembro, eu e o Thomas acabamos debatemos com o Gabriel também, um pouquinho sobre a matriz de correlação, tá? As nossas correlações antigas, subiu o Bitcoin, subiu todo mundo que tá atrelado em ativo de Bitcoin, certo? Tá empossando o Bitcoin. MicroStrategy e outras empresas que estão empossando Bitcoin. Só que, de verdade, elas saíram um pouco disso e estão vendo aqui mais para uma questão de ecossistema. Quem está no ecossistema do Bitcoin. Então, é diferente, né? A gente conversar a respeito disso. A tese muda, tá? Então, ela fica mais abrangente e, ao mesmo tempo, ela está defasada, né? E outra, deu para ver algumas situações de robôs aqui, tá? Então, eu acho que é importante para a gente olhar. Não nos esqueçamos, eu já programei robô, quem já programou robô, o que acontece? Robô é simplesmente você pegar e ter uma macro, entre aspas, que faz a operação para a gente. O que eu quero dizer com isso é que a gente teve... o robô ele não consegue discriminar o que é ruído e o que é sinal. Então ele vai trabalhar com média, gente. Então ele vai trabalhar com média longa, média curta. Então eu acho que isso aqui é bastante importante a gente saber que, ok, tem robô que é de day trade e tal, mas eles estão olhando ou com média, ou com desvio padrão, ou com mediana, eles têm uma coisa para amortecer o que é sinal, o que é ruído. Tá legal? Em termos gráficos, aí, em termos numéricos. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês. Sobre essas questões aí dos robotraders, né, que estão acontecendo, isso no mercado real, tá? A gente está seguindo o mercado real, mas a gente não está atuando no mercado real. Mas é um ponto que, né, nos chama a atenção. Daqui a Latinoamérica, tá? Então, eu só vou um pouco aqui para Norte América para a gente pegar, falar, não, vamos pegar no país mais desenvolvido do mundo e a gente vai pegar, né, poxa, o que está acontecendo? 13%. O primeiro lugar, tá? 13,9%, tudo no absoluto, tá? No relativo, estou falando de 19%, eu estou falando de 10%, de 8%, tá? Eu vou pegar, para estar entre os top 10 aqui da North America aqui, 9,8% no absoluto, 9,2% no absoluto, 6% no relativo, tá? Então, a gente precisa olhar esses números com carinho, tá? Europa, nós estamos falando aqui de país que fundou o capitalismo moderno, tá, gente? Então, 4,3%, claro, 1,17%, ó a galera do ensino médio já entrando em segundo lugar na Europa, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia. 0,9%, 0,8% e assim...
Peraí, deixa eu ver se eu estou lendo correto. 9, De 1 milhão. é 9%. Isso, né? É 9. Não, peraí. 9%. Peraí, Tom, deixa eu ver. 9%. É 9%. Né? É 9%, isso. 8%, vamos lá. Para estar entre os top 10 lá da Europa, 5,4%. Vamos para as escolas árabes lá, né? De a gente pegar da Turquia. Tem, ó, o pessoal da África, tá? Então, Marrocos aqui, 13%, para estar entre os top 10, 1,6%. A gente estaria esbarrando lá, tá? Isso no relativo, no absoluto, a gente tem aqui 3,5%. Bom, a Ásia é outro, tá em outro patamar. Então, eu ia só falar de uma coisa, mas acabo falando de tudo aqui. A Ásia, né, ela tá em outro patamar, ela tá 4,6 ou 6,2, tá? Mas é onde que eles estão operando muito local, tá? Então, é isso que está rolando aqui na parte do mundo. Eu acho que eu só aproveitando, então eu vou colocar Brasil aqui, Brasil, só para a gente dar uma olhada numa primeira análise dos top 10, tá? Eles não mudaram até agora, é a Universidade Presbiteriana, tá? Então, a Presbiteriana Mackenzie, aqui então a gente está falando de Brasil, tá? A gente está falando de 24%, ou 6 no relativo, 3,7 no relativo, e assim a gente está olhando. Para estar nos top 10 Brasil, tá? Ó a galera aqui do colégio que está fazendo bonito, peraí, só no... Peraí, tá. 1, 2, 3, 4, 5, sexto, sétimo local na América Latina. Uma subida importante, tá legal? E aí a gente está pegando aqui, ó, para olhar capítulo Brasil, nós estamos falando que quem está com menos 3,7 já está entre os top 10 Brasil, tá? Então é importante a gente ter isso em mente olhando semana passada. Quiserem também fazer algum comentário, fica à vontade aí, tá? Não é só abrir o microfone.